Normalmente, se a molécula é polar, ela já tem um dipolo. Tem um polo positivo e um polo negativo. Então, basta que aconteça a interação. E a interação íon-dipolo é uma interação muito forte que acontece entre um composto iônico, tipo cloreto de sódio, cloreto de potássio e um composto polar. Então, todas essas interações de polo induzido e de polo permanente são realizadas entre moléculas, é de uma molécula para outra. Já na íon dipolo vai ser entre moléculas covalentes, com compostos iônicos. É a força intermolecular mais forte que temos. E a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio, ela entra aqui no dipolo permanente. Então, vamos analisar cada uma dessas interações intermoleculares. Primeira delas, a dipolo induzido. Primeiro, eu vou começar com duas perguntas. Quando essa força intermolecular ocorre? Quando ela ocorre e como ela ocorre? Isso é importante. Então, quando o dipolo induzido acontece, ele vai acontecer entre moléculas apolares, ou seja, você determinou a geometria molecular, fez análise de momento dipolar resultante, você pode pesquisar depois, vocês podem pesquisar e ver se você ainda não viu ou não lembra sobre polarização de moléculas e geometria molecular. Então, a interação de dipolo induzido vai acontecer entre moléculas apolares, moléculas cujo momento dipolar resultante é igual a zero. E como é que esse dipolo induzido vai acontecer? O exemplo que coloquei aqui é o do cloro. Se você for ver o Cl2, uma molécula diatômica é sempre linear. Se a molécula é diatômica e substância simples, ou seja, formada por um único elemento, ela vai ser sempre apolar, porque quando você tem um cloro ligado aqui com a geometria linear, se a molécula é diatômica e substância simples, ou seja, formada só por um único elemento, ela vai ser sempre apolar. Porque quando você tem, os dois têm a mesma eletronegatividade. Algum dos dois vai puxar elétron com mais força. Não. Então, o momento dipolar resultante é igual a zero. Então, agora a gente vai ver como a interação dipolo induzida acontece. Primeiro, as moléculas vão se aproximar. Isso é, como uma interação vai se formar. Num conjunto de moléculas, você tem várias dessas interações acontecendo. Isso é dinâmico. Uma molécula interage com uma, solta essa interação, interage com outra e outras. Então, você tem várias moléculas juntas o tempo todo nesse processo. Então, elas vão se aproximar. Mas que nuvem é essa que está desenhada aqui em volta da molécula? É como se você estivesse desenhando um mapa eletrostático. Tem muitos livros didáticos que oferecem esses mapas como material extra. Ele mostra a densidade eletrônica que fica ao redor daqueles átomos, porque você não tem isso aqui, cloro com cloro, em uma ligação linear. O que você tem, na verdade, são os átomos, os elétrons compartilhados entre eles. E ao redor desses átomos, você ainda tem os outros elétrons, aqueles que estão envolvidos nas outras interações. Os que não estão envolvidos na ligação química. Os pares de elétrons não ligantes, os elétrons das outras camadas. Então, você tem ao redor da molécula uma nuvem eletrônica. Então, essa molécula de cloro vai se aproximar da outra. Então elas vão se chocar? Não vão, por quê? Se nós temos duas nuvens eletrônicas, qual é a carga predominante ao redor dela? Negativa. E quando você tem duas cargas negativas, elas vão se atrair ou se repelir. Elas vão se atrair ou se repelir? É uma pergunta. Então, elas vão se repelir, né? Então, vai haver uma repulsão eletrônica. E o que vai acontecer? Uma nuvem vai empurrar a outra e vice-versa. E eles vão se distorcer. Quando acontece essa distorção, nós temos uma polarização.
essa nuvem, então essa nuvem pode ser que ela empurre a outra, ou o contrário, uma suposição que eu estou te dando, que essa nuvem venha a empurrar a outra, e ela vai se distorcer. Essa nuvem de cá, quando eu empurro, essa densidade eletrônica vai migrar para o outro lado, e aí ela vai ficar sem elétrons aqui? Não. Ela vai ficar com menos elétrons de um lado. Eles vão migrar para cá, para o outro lado. Então, esse lado que vai ficar deficiente de elétron vai acabar adquirindo uma carga parcial positiva. E do outro lado, os elétrons vão migrar, então vai ficar um volume com maior volume. E com uma carga parcialmente negativa. Então, essa outra nuvem de elétron vai migrar para esse outro lado, que está deficiente de elétron, e aí, quando ela migra, esse ponto de cá, esse canto vai ficar mais carregado. Meu mouse aqui tá com problema, mas acho que tá dando para entender, né? Esse canto de cá, ele vai ficar mais carregado, né? Acho que dá para perceber aqui. Então, ele vai adquirir uma carga parcial negativa e o outro vai ficar positivo. E aí, nós vamos chegar a essa configuração, que é quando acontece a interação. Ou seja, eu tenho um polo positivo de um lado e negativo do outro. Vai haver uma diferença com base nessa diferença de fase, e cargas opostas se atraem. Depois de polarizar, olha como é que fica a molécula. Esse lado vai ficar com maior quantidade de elétron e uma menor quantidade desse outro lado de cá. Ela ficou parcialmente negativa desse lado e parcialmente positiva do outro. Agora, a outra molécula está com maior quantidade de elétron desse lado e menor desse. Então, o que é que vai acontecer? Vai rolar uma interação. Temos aqui, então, a formação de interação de dipolo induzido, uma interação fraca entre moléculas apolares. Então, você se ligou no tipo de dipolo induzido, né? Aqui, na primeira nuvem, já existia essa carga positiva ou negativa? Não. Eu tive que primeiro polarizar ela, para que depois o dipolo, após o aparecimento de dipolo, eu pudesse ter a interação do dipolo induzido, eu induzo a formação do dipolo e depois a interação se concretiza. O dipolo induzido é constituído pela atração não gravitacional que ocorre em todas as moléculas e é o único tipo de atração entre moléculas apolares. Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme e não há formação de dipolo elétrico. Porém, quando as moléculas apolares se aproximam, induzem a formação de dipolos temporários. Nos estados físicos, sólido e líquido, as moléculas estão tão próximas que forma-se uma deformação instantânea nas nuvens eletrônicas, e origina-se assim de polos positivos e polos negativos. E dipolo permanente. O dipolo permanente ele vai acontecer sempre com moléculas polares, como eu falei lá no início. E como que vai acontecer? Ela vai acontecer da seguinte maneira, como por exemplo, HCl é uma molécula diatômica, ou seja, sempre linear. O átomo de cloro é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. O cloro vai atrair com maior intensidade os elétrons para perto dele. Então, como acontece essa interação? A molécula já é polar, então já tem o polo positivo e o polo negativo. Primeiro, o hidrogênio é o elétron mais eletronegativo, então a tendência é os elétrons ficarem mais próximos do átomo de cloro. Então, o hidrogênio é o polo positivo e o cloro
negativo. A união entre essas moléculas acontece quando o polo negativo de uma interage com o polo positivo da outra. Como os polos já existem, a força intermolecular de polo permanente é de maior intensidade que a de polo induzido. Lá no dipolo induzido não tinha essa interação. A molécula teve que primeiro polarizar para depois rolar a interação. Aqui a molécula ela já é polarizada, então elas tinham que apenas se aproximar. Então a interação será mais forte. Recapitulando, o dipolo induzido não existia. Ele teve que ser induzido para depois formar a interação. E o permanente já existe. Só precisa fazer com que ela se aproxime e interaja com a outra, com os polos opostos se atraindo, polo positivo com polo negativo. Aí aqui é o caso particular que eu falei do dipolo permanente. A caso da ligação de hidrogênio, que é um dipolo permanente que se destaca entre os demais. Quando que ela acontece? A ligação de hidrogênio é formada quando o hidrogênio de uma molécula interage com oxigênio, nitrogênio ou flúor de outra molécula, porque essa força é mais intensa do que as outras. Quando você tem molécula de água, uma molécula de água tem oxigênio ligado ao hidrogênio, como aqui nessa figura. Por isso as moléculas de água ficam no estado líquido. Eu tenho a maior interação entre elas, então ao invés de ficar em fase gasosa, vão tender a ficar em fase líquida. Então o hidrogênio se liga ao oxigênio, a interação fica muito forte. E essas podem fazer várias interações de um lado e de outro. Polos opostos, positivos e negativos. Íon dipolo é a terceira interação intermolecular. Quando que ela ocorre? Ocorre entre compostos iônicos e moléculas polares. E como que ela ocorre? Essa força intermolecular ela ocorre entre uma molécula polar que apresenta